Hoje nós estamos fazendo a segunda parte, o segundo estudo nessa série sobre pertencer a Cristo em tempos de telas. E nesse segundo estudo nós vamos falar sobre, o título do estudo é Criados para Criar, não apenas para consumir. Criados para criar. Então nós fomos criados para viver em imitação do nosso Criador. Ele é o Criador de maneira única, e nós fazemos coisas cumprindo o mandato cultural. E esse ponto é muito importante ao pensar na cultura popular, cultura pop, porque a cultura popular é associada, a maioria das vezes, não com a produção da cultura, mas com o consumo da cultura. E Deus nos criou para servir como cultivadores ativos da criação, não como consumidores passivos de estímulos, para ser estimulado ao longo da nossa vida. Não é somente isso. O consumo excessivo é um hábito cultural, mas é um hábito negativo, porque é uma distorção, e uma distorção especificamente, distorção espiritual da vocação humana. Então, esse consumismo é uma distorção do que nós devemos fazer em nossa vida, o que deve definir nossa vida como a imagem de Deus. Agora, para começar, eu quero fazer uma pergunta, só para vocês pensarem. Quando você tem tempo livre, tempo de lazer, você não está trabalhando, não tem outras coisas para fazer, em casa, trabalhos, qualquer coisa, o que é que você normalmente faz primeiro? Qual é a sua primeira escolha? Você cria alguma coisa ou consome alguma coisa? Cria ou consome? Exemplos de criação. O que nós podemos criar? Nós podemos tocar um instrumento musical, por exemplo. Podemos desenhar, fazer arte, escrever, ajudar alguém. Então não é somente lazer, pode ser trabalho. Ou o lado passivo da cultura popular é assistir, rolar a tela, jogar, fazer a maratona de uma série, Netflix, uma coisa. Então nós temos que pensar nisso. O que nós fazemos a maioria das vezes em nossa vida? O que é o meu relacionamento com a cultura popular? Então, eu sou criador ou consumidor? Os textos bíblicos, nós vamos olhar a 4 textos fundamentais. E a primeira passagem, bem conhecida, nós já citamos, Gênesis capítulo 1, várias vezes em vários contextos. Mas é fundamental, nós repetimos porque é fundamental. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, um mandato cultural ou um mandato de domínio. E o segundo versículo que eu quero ler com vocês é no próximo capítulo, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para
E os dois verbos aqui, cultivar, o cultivar e o guardar. Então, fomos criados para trabalhar, para criar, para fazer coisas. E nesse contexto especificamente, nós falamos sobre isso em outro estudo, sobre o trabalho sacerdotal, porque esses verbos, essas palavras de ação são associadas com o serviço dos levitas no tabernáculo, no templo. Então nós somos criados para cultivar e para guardar. E as últimas duas passagens são do Novo Testamento. Primeiro Coríntios capítulo 10 e versículo 31. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que nos ensina que devemos fazer tudo em nossa vida para a glória de Deus, e isso inclui tudo. Tudo significa tudo. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui a maneira em que nós usamos o tempo de lazer, o tempo livre que nós temos. E o último versículo é Efésios capítulo 2 e versículo 10. E mais uma vez, é uma coisa que eu enfatizo muito nos estudos, na pregação, que Deus nos salva não somente do pecado, Ele nos salva não somente de uma coisa, mas Ele nos salva para, não somente de, mas para. Nós somos salvos para servir a Deus. No versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o propósito da nossa criação e também o propósito da nossa recriação, o novo nascimento, salvos por Deus em Cristo para fazer essas obras que Ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então esses são os textos básicos sobre que devemos aplicar ao nosso relacionamento com a cultura popular, certo? Mas também nas confissões reformadas, nas três formas de unidade, nós encontramos outras coisas sobre essa questão. A confissão belga, para começar, artigo 12 da confissão belga, se você tem o livro das três formas de unidade, a página 25, só vamos ler o primeiro parágrafo aqui. Então, ou você pode encontrar online também. Artigo 12? Artigo 12 da confissão belga. Então, essa é a confissão mais velha das três formas de unidade. Então, nossa primeira confissão, resumo do ensino da Escritura. E artigo 12 é a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. E vamos ler o primeiro parágrafo. Cremos que o Pai, por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprove, que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, bem como sua tarefa específica e função para servirem ao seu Criador. E esse ponto é o ponto que eu queria destacar. Então, Deus criou o céu, a terra, todas as criaturas, para quê? Então, Ele criou, concedeu o ser, a forma e a aparência, bem como sua tarefa específica e função para servirem ao seu Criador. Cremos que Ele também continua a sustentá-las e governá-las segundo a sua providência eterna e
pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Então são essas coisas que definem nossa vida. Fomos criados para servir a Deus. E como Paulo diz em 1 Coríntios 10, para servir Ele em todas as coisas, em todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. Então Deus criou o ser humano bom, com dons específicos e com uma tarefa dentro da criação. Certo? Pastor Dinho, importante que quando fala que é para servir ao seu Criador, ele não está fazendo uma distinção assim, para servir apenas no dia do Senhor no culto. O servir envolve toda a vida. Exatamente. É a totalidade da vida, mostrando que não há neutralidade em nenhuma área da criação, ou seja, toda a área da criação, seja trabalho, educação, é a área do serviço para glorificar o Criador. Exatamente. Nós não, talvez no sentido comum de usar as palavras, nós temos tempo livre, mas nós não temos tempo livre para parar com essa tarefa, que é servir ao nosso Deus. Exatamente. É nosso culto racional, como Paulo diz, e também é um sacrifício de gratidão do nosso corpo ao longo da nossa vida. Certo? Então, um ponto importante. Mas a próxima citação das confissões é do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 32. E pergunta 86, página 92, no livro Das Três Formas. Então, o Dia do Senhor 32 é o primeiro dia do Senhor na terceira parte do Catecismo, sobre nossa gratidão. Como nós devemos mostrar gratidão pela salvação que nós recebemos na graça de Deus. Pergunta 86, se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que com toda a nossa vida, e de novo, repetindo aqui, toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios, e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé, por causa dos seus frutos, e para que pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Então, por que ainda temos que fazer boas obras? É porque Cristo não somente nos remiu por seu sangue, Ele não somente nos salvou dos nossos pecados, mas Ele também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que mostremos gratos a Deus e para que Ele seja louvado por nós. Então é um propósito de todas as partes da nossa vida, certo? Então nós somos libertos por Cristo para boas obras, não apesar delas, ou não somente dos nossos pecados. E a salvação não elimina a vocação humana, nossas responsabilidades humanas. A salvação restaura nossa habilidade de cumprir as tarefas do mandato de domínio. E agora nós temos que pensar. Eu disse que nós fomos criados para criar. Mas o que significa criar? E alguns dos exemplos que eu já mencionei falam sobre artes especialmente. E são coisas importantes: artes, música, pintura, desenho, esse tipo de coisas são importantes e devemos não minimizar a importância das artes na vida cristã. Coisa importante. Nós somos pessoas práticas, mas ao mesmo tempo nós somos chamados para imitar Deus
nas artes, louvando a Deus por meio dessas coisas, porque fomos criados para fazer isso. Mas criar não é limitado às artes. O que inclui o criar? Inclui trabalhar diligentemente, inclui aprender, estudar, inclui cuidar das pessoas, desenvolver habilidades, fazer algo útil, algo belo, algo verdadeiro, como Paulo diz aos Filipenses, contribuir para a vida comum. Então pode ser coisas artísticas ou pode ser outras coisas também, ajudando alguém que precisa uma ajuda, fazendo algo em casa que produz uma coisa útil para outras pessoas, servindo outros. Então essas coisas são a nossa obra criativa e podemos fazer isso de muitas maneiras, muitas maneiras. Ao pensar em criar no mundo dominado pela cultura popular, nós pensamos em criadores de conteúdo, né? Então, YouTube, pessoa que tem um canal no YouTube ou Instagram ou TikTok, essas coisas, são criadores de conteúdo. E o objetivo desses criadores de conteúdo é ficar famoso, se tornar famosos, ou produzir conteúdo. Mas temos que produzir mais conteúdo para manter o público, ou eles vão para outro lugar. Mas o que criar não é isso, não é me tornar famoso, não é produzir conteúdo, mas é responder ativamente ao chamado de Deus neste mundo. Deus nos chama a criar, nós estamos respondendo ao seu chamado, cumprindo os deveres da nossa vocação. Isso é uma diferença nítida entre o consumidor de cultura popular e o produtor em serviço a Deus. Mas ao enfatizar isso, enfatizar a necessidade de criar e não somente consumir, talvez vocês estão pensando que o consumo passivo é sempre uma coisa negativa, mas não é. Por isso nós temos que usar a sabedoria ao aplicar o que nós estamos ouvindo, porque consumo não é uma coisa errada em si. Descanso, nós temos que descansar. É necessário. Deus ele nos deu o dia de descanso. Um dia de cada 7 dias nós temos o dia de descanso. Deus, na sua misericórdia, nos deu esse dia para descansar. Temos que fazer isso. Temos que dormir. Então, descanso, lazer, entretenimento fazem parte da vida humana. Mas quando é que um problema surge? Surge quando consumir se torna o modo, a forma dominante de viver. Eu consumo e eu não produzo nada, certo? Sou consumidor, mas não sou produtor, criador. Ou quando o tempo livre é sempre preenchido por estímulos. Eu sempre tenho que estar estimulado. Eu sempre tenho que ter uma coisa, um vídeo, som, uma mensagem. Eu não posso me assentar em silêncio. Eu não posso suportar isso. Mas eu sempre tenho que ter uma coisa. Ou eu fico aborrecido, chateado, eu não tenho nada para fazer. Então os jovens são muito bem fazendo isso. Eu não tenho nada para fazer. Então eu posso pensar em muitas coisas que você pode fazer. Então essa ideia de não ter nada para fazer é uma ideia estranha para mim. E deve ser estranho para nós. E em terceiro lugar, a pessoa se torna espectadora da sua própria vida, assistindo e o mundo está nos ultrapassando. Nós não estamos contribuindo, estamos assistindo, rolando, então criando mais views para pessoas, mas não estamos
realmente vivendo essa vida que Deus nos deu. É um problema. A cultura popular, o problema com a cultura popular é que encoraja essa passividade que não tem nada a ver com a vida cristã, que deve ser a vida ativa. A cultura popular moderna, então, essas coisas ecoam algumas coisas que eu disse na última semana. A cultura popular moderna é instantânea. Só precisa pressionar o botão. É ilimitada, não há limite. Antigamente, quando eu era jovem, a pessoa tinha uma coleção de discos de vinil e uma escola, quando eu era adolescente, eu tinha, eu acho que 10, uma coisa assim. Eu tinha planos de comprar mais, mas eu tinha que guardar dinheiro para comprar. Pois é, mas então essas coisas foram limitadas. E também no rádio sempre foi limite. Então eu tinha que esperar. Eu me lembro, idade de 12, 13 anos, esperando as três músicas mais conhecidas às 7 horas da noite. Eles sempre colocariam as 3 músicas mais populares. E eu sempre escutava. Mas agora é diferente. É muito diferente. Sempre disponível. Só um toque de um botão. E projetada para minimizar esforço. Não tenho que me esforçar para fazer nada. Tudo está no alcance. Então, instantânea, ilimitada, sempre disponível, projetada deliberadamente para minimizar esforço. E a cultura popular nos treina em passividade para receber sem produzir, para reagir sem refletir e para sentir sem agir. E podemos pensar no exemplo. O exemplo são as notícias que nós assistimos. E talvez nós assistimos esses pequenos trechos, cortes de notícias nas redes sociais, que são as coisas que atraem mais atenção e são as coisas mais estranhas, novidades que vão atrair a atenção. E o que essas coisas nos levam a fazer é reagir emocionalmente, mas depois disso rolamos mais uma vez. Então nós temos essa resposta emocional, nós não fazemos nada, aí que história horrível. Próximo. E é isso. E isso serve para fazer nossos sentimentos, para cauterizar, podemos dizer, nossos sentimentos. Então, receber sem produzir, reagir sem refletir, sem sentir, sem agir. E tudo isso enfraquece a vida de gratidão, que deve ser a nossa vida como cristãos. Então, por isso, essa passividade é uma coisa negativa na vida cristã. E o consumo, ser definido como consumidor, é uma distorção espiritual. Então, não é somente um problema de hábitos, nossos hábitos maus, mas na direção do nosso próprio coração. Qual direção nosso coração está indo? Onde fica nosso fundamento? Então, tende a substituir vocação por distração. Eu posso fazer essa outra coisa positiva amanhã, mas agora eu tenho esse vídeo para assistir no YouTube. Trocar serviço por prazer. Estou aqui na minha casa, assistindo, consumindo. Eu não tenho tempo para fazer essas outras coisas, para ajudar a pessoa que tem necessidades. E também tende
a reduzir o ser humano a um usuário. Nós pensamos em usuário de drogas, usuário de álcool, mas o mundo, a cultura, nos torna usuários, consumidores, nos define dessa maneira. Então, o consumo constante pode se tornar uma fuga do chamado de Deus. O que Deus quer de nós? Então, talvez estudar, talvez aprender uma nova coisa, talvez ajudar uma outra pessoa, talvez servir, talvez dar. Mas fugimos do chamado de Deus ao nos distrair com a cultura popular. Anestético espiritual. Então, é uma coisa que nos coloca para dormir. Não pensamos, nós nos tornamos como zumbis. Então, passando pelas emoções da vida sem realizar nada. E também é uma forma de egoísmo. Eu quero o que eu quero a minha satisfação, eu quero o meu prazer, que não tem nada a ver com a vida de gratidão. Então, a gratidão, nós já falamos sobre isso em relação com o Catecismo de Heidelberg. A terceira parte do Catecismo foca a nossa atenção na gratidão, nossa resposta à salvação que nós temos em Cristo. Nós fomos criados para viver na presença de Deus, coram Deus, diante de Deus. E nós recebemos a redenção, a recriação, a nova vida. Fomos libertos do pecado. E agora é a gratidão. Vivendo ativamente em serviço a Deus, mostrando nossa alegria, mostrando nossa gratidão com o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós. Então, criar é a expressão da nossa gratidão obediente a Deus. É nós vivendo nossa fé. Não criamos para sermos aceitos por Deus, criamos porque já fomos aceitos em Cristo, certo? Pela graça de Deus. Então, eu vou fazer algumas perguntas, e essas perguntas são especificamente escritas para jovens. Não há muitos jovens aqui essa noite, mas para todos nós, mas especialmente os jovens, porque é particularmente apropriado os jovens nesse tempo da vida pensar nessas coisas, e também os pais para pensar em como nós ensinamos nossos filhos, e nós adultos também, porque nós temos as mesmas tendências. Nós temos que fazer um diagnóstico da nossa própria vida, certo? Temos que fazer a pergunta: onde é que eu gasto mais energia? Eu gasto mais energia criando ou consumindo? Segunda pergunta de diagnóstico: o que a cultura popular me ensina a desejar? O que a cultura está me ensinando a desejar? E porque está nos ensinando o que devemos desejar. E agora, os hábitos que eu tenho, terceira pergunta. Esses hábitos de consumo ou de uso da cultura popular, esses hábitos me tornam mais atento, me tornam mais paciente, me tornam mais útil, me ensinam coisas que eu posso aplicar em outras áreas da minha vida, na vida de serviço, ou esses hábitos me tornam mais passivo? Bom, então, 3 perguntas para considerar, perguntas importantes. Onde eu gasto mais energia? Criando ou consumindo? O que a cultura popular me ensina a desejar e como estou sendo ensinado dessas coisas? E os hábitos que eu tenho de consumo me tornam mais atento, mais paciente, mais útil? Esses hábitos me ensinam coisas positivas que eu posso aplicar em outras áreas da minha vida?
podem me fazer mais útil em serviço a outras pessoas e a Deus, ou mais passivo. Então nós temos que examinar nós mesmos e nossas próprias práticas à luz dessas perguntas. E tendo avaliado nossa própria prática, e aqui é onde aplicamos essas coisas. Porque é bom estar aqui no estudo, ouvindo o estudo, mas não é bom ouvir, participar no estudo e dizer, foi bom estudo, mais ou menos, eu aprendi uma coisa, e não colocar na prática o que nós ouvimos. Então, algumas práticas que eu vou sugerir, podemos dizer que são experimentos, não regras rígidas, mas coisas que nós podemos colocar na prática. Em primeiro lugar, nós podemos separar algum tempo durante a semana em que nós dizemos, eu não vou usar a tela, eu não vou me colocar diante da tela. Pode ser uma coisa diária, 1 hora, pode ser uma coisa semanal, um dia. Eu vou ter um Shabbat do meu dispositivo eletrônico, certo? Eu vou focar a minha atenção em outras coisas, em criar uma coisa em vez de consumir. Outra coisa, pode fazer planos para desenvolver uma habilidade esquecida. Pode ser que você pensa, algum tempo atrás, eu comecei a estudar japonês. E agora eu sei que a Duolingo é uma boa maneira de aprender japonês, mas eu vou recomeçar a estudar japonês. Parece uma boa ideia? Eu acho que sim. Ou pode ser ordens da minha parte. Mas uma habilidade é esquecida. Ou você toca guitarra, violão, piano, flauta, qualquer coisa que seja. Ou você faz skate, uma coisa assim. E anteriormente aprendeu muitas coisas, mas pode voltar a desenvolver uma habilidade esquecida. Terceira opção, servir alguém. E ponto importante aqui, porque eu vejo isso, eu odeio isso. Acontece muitas vezes nas igrejas que quando nós servimos para ser vistos. Agora, nós temos que promover a igreja, certo? Coisa boa. Mas quando eu estou dando uma coisa para um irmão ou para uma pessoa na rua, na estrada, estou tirando selfie com aquela pessoa para colocar na rede social e dizendo, hoje eu tive um imenso privilégio, eu sou humildemente dizendo que fui abençoado com essa oportunidade de servir esse coitado aqui, morador da rua, e dar a ele R$2. Bom, e agora todo mundo vai dizer, que coisa boa. É um tipo de pornografia de caridade que é muito desgostoso. Mas nós servir alguém sem postar, sem compartilhar, porque a nossa vida não é destinada a ser postada, compartilhada com todo mundo. Fazer algo na privacidade da sua própria vida. Ler algo mais longo do que uma postagem na Instagram ou no Substack, uma coisa assim. Antigamente, blogs. Isso é uma coisa séria. Você não vê muitos pastores tratando sobre isso. Porque muitos, até crentes, tudo o que fazem eles querem colocar nas redes sociais. Sim. Tudo. Assim, eu estou falando de uma coisa ou outra assim, estou falando que é pecado você compartilhar uma coisa ou outra, né? Mas tudo que a pessoa faz, ela quer compartilhar, né? E Jesus, ele falou sobre isso, né? O que a sua mão direita faz, a esquerda não tenha conhecimento, né?
As pessoas fazem questão de mostrar o que está na direita, na esquerda, e querem mostrar tudo. Então você vê assim, uma necessidade que as pessoas têm de serem vistas, de serem reconhecidas, né? É um preenchimento do ego. Isso, egoísmo puro. E as redes sociais são uma fábrica de egoísmo. É isso. Mas é bom pensar nessas coisas. Sim, Deus. Tem um versículo dos evangelhos. Se Jesus fala, aquele que fala de si mesmo, busca sua própria glória. Eu só não recordo qual é o capítulo do versículo. Sim, ele diz, mas eu não estou buscando a minha própria glória. Ele está falando ele fala, acho que a parte que fala dos fariseus, né? Eis que aí já está o seu galardão, que ele fala daqueles que eles querem ser reconhecidos. Vocês já receberam. Já receberam o seu galardão. Ele está se referindo, acho que à liderança da sinagoga, uma coisa assim, né? Isso é uma coisa assustadora, né? Porque fazer uma coisa para ser visto nas redes sociais, você vai receber um galardão, você vai receber muitos polegados, não sei como dizer, mas likes. Você vai receber muitas pessoas, que coisa boa. Mas quando Jesus diz, você já recebeu o seu galardão, isso é tudo que você vai receber. Não mais. E você vê que a plataforma, ela até incentiva isso, né? Porque a plataforma, ela vê quantos likes, ela recebe visualizações. Né? Então, o próprio produtor de conteúdo, nos vídeos ele fala, ele para o vídeo, tá legal, você tá gostando? Mas não esqueça de dar a curtida, sim, exato. Né? Para que você ajude o canal, né? Porque senão não tem monetização, né? Então... Porque precisamos trabalhar com algoritmos e encorajar outras pessoas a assistir. Exato. Mas bons pontos. Então, para resumir, aprender a produzir e não apenas reagir. Porque é mais um ponto importante. As redes sociais promovem a reação, não a ação. Nós reagimos a coisas. Então, eu não estou dizendo, só para esclarecer, que todo entretenimento é errado, não. Que todo consumo é pecado, não. Que o descanso em si é pecado, não. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas, para resumir isso, o ser humano não foi criado para viver reagindo, mas para viver respondendo a Deus. Então, muitas vezes, nessas discussões online, as pessoas postam uma coisa, outra pessoa imediatamente tem que responder, e de uma maneira feia, muitas vezes, dizendo coisas que nunca diriam face a face com a pessoa. Talvez todos nós temos essa experiência e a tristeza de fazer isso, tendo que pedir perdão por isso. Melhor evitar completamente do que fazer isso. Então, mas é uma parte essencial das redes sociais, que é a reação, não a ação. Agora, olhando para frente, para os próximos estudos, porque nós estamos chegando ao fim desse estudo, o que nós vamos ver em termos de como nós fomos criados para criar e não somente para consumir. Nós vamos ver que a cultura popular serve como um tipo de catecismo rival, certo? Nós estamos sendo catequizados. Então, nós membros sabem que o catecismo de jovens, o catecismo, a catequese, é a parte da preparação e treinamento da mente, do coração, nas coisas de Deus. Mas o mundo está fazendo o seu próprio trabalho de catequese. Então, a cultura popular é um catecismo rival.
Os hábitos que nós temos têm poder muito formativo, forma tudo sobre nós, forma nossa identidade, tem impacto em nossos desejos, a maneira em que expressamos nós mesmos. E nós também vamos falar sobre a liberdade cristã e os limites da liberdade. Porque a liberdade cristã é mais um ponto muito importante e mais um ponto onde há muitos mal entendidos e aplicações erradas da liberdade cristã. E como cristãos reformados, nós enfatizamos a liberdade cristã. Nós não queremos ser legalistas e nem queremos ser antinomianos contra a lei, mas muitas vezes pessoas que chegam na igreja reformada ouvem sobre a liberdade cristã e pensam: rapaz, na Assembleia foi muito difícil para mim, eu não fui permitido a tomar uma cerveja, certo? E eu não fui permitido a ter um whisky ou a desfrutar um charuto. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar 20 garrafas de cerveja e eu vou tomar tudo agora essa noite. Mas nós temos que reconhecer o que é a liberdade cristã e como usar a liberdade cristã sabiamente. Isso tem a ver com o nosso uso da cultura popular. Então, para concluir, Deus não nos criou para simplesmente passar o tempo, mas para viver o tempo diante dele. Eu vou repetir porque eu acho que é muito importante, porque nós falamos sobre passatempos e muitas coisas que nós fazemos em nossos momentos de lazer é somente passar o tempo. O que você realizou ontem? Nada, quase nada. Deus não nos criou para passar o tempo, mas para viver o tempo diante dele, diante da face dele, na presença dele, e usar o tempo que nós temos. Jovens, especialmente, vocês têm a ideia de que a vida vai durar para sempre. Um ano toma muito tempo, e quando a pessoa jovem pensa: meu aniversário, muito bom, agora eu tenho 15 anos, 16 anos, 17 anos. Alguns anos eu vou ter a habilitação, eu posso ir para fazer certas coisas que somente adultos podem fazer. E eu estou esperando, o tempo parece que está passando lentamente. Mas essa ideia não dura para sempre. Então você tem que chegar à idade de 54 anos e você vai reconhecer que o tempo voa. E você vai olhar para trás ao longo da sua vida com regrets. Qual a palavra? Regrets, arrependimentos. Arrependimentos, sim, isso. Arrependimentos. Pensando: eu desperdicei tanto tempo na minha juventude mal passada, e agora eu estou tentando fazer essas coisas que eu não fiz quando eu era jovem, porque eu estava muito ocupado desperdiçando meu tempo. Então estou falando aqui de experiência pessoal, e é uma coisa muito comum. Eu não quero ver isso dos jovens, não quero ver isso dos meus filhos, nem dos filhos de Deus na igreja. E nós temos que pensar seriamente sobre essas coisas, e por isso passar esse tempo, usando esse tempo sabiamente, é muito importante para pensar nessa parte que é tão importante da nossa vida. Ed, nesse ponto que você está falando, a questão é que quando a pessoa é jovem, ela pensa assim: eu tenho muito tempo, e parece que o tempo demora para passar quando se é mais jovem. Isso. Mas quando você vai chegando na casa dos 38, 40, você vai percebendo que o tempo está passando rápido. E aí você começa a pensar: poxa, eu perdi muito tempo quando era novo. E as oportunidades muitas vezes é como o trem, ele passa uma única vez. E aí você fala: perdi muita oportunidade. Mas por quê?
certamente todo mundo que foi jovem, poxa, o tempo demora para passar. Tanto é que aquela pressa de fazer 18 anos logo, sim. e parece que o tempo não passa. Sim. Mas depois você chega mais ou menos nessa idade, dos 38, 40 em diante, o tempo voa. E aí você vê que você perdeu muito tempo. Exato. Exato. A vida é breve. Nós temos que tomar vantagem do tempo que Deus nos deu. É isso.